Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Mais de 20 cidades do Maranhão já registraram casos de Covid-19. Na capital, o número chega a quase 400. Flávio Dino fala à Rádio Difusora FM sobre os prejuízos financeiros causados pela pandemia mundial. Em Imperatriz, normas de isolamento social seguem até quinta-feira, conforme decreto municipal. Programa Voucher da Beleza complementa a renda de profissionais atingidos pela crise do coronavírus. E ainda palavras de conforto e superação chegam a pacientes com Covid-19 por meio das refeições. O Jornal da Difusora já está no ar. O governador Flávio Dino concedeu entrevista hoje à Rádio Difusora FM. Ele falou das ações de combate ao coronavírus e sobre pontos polêmicos como o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. O governador Flávio Dino falou sobre a prorrogação do decreto estadual, a manutenção das restrições econômicas não essenciais e ainda sobre a postura do Maranhão no combate ao novo coronavírus e à crise política paralela à pandemia. Criação de novos leitos e chegada de respiradores. De ampliação vai continuar em todas as regiões. Graças a Deus recebemos respiradores que nós importamos da China, de modo que nós estamos avançando na infraestrutura de acordo com essa difícil evolução da pandemia no Maranhão. Flexibilização das restrições. Nós vamos continuar com essas medidas preventivas, buscando uma maior colaboração das prefeituras municipais também. Intensificação das fiscalizações para cumprimento do decreto estadual. Nós vamos manter no nosso estado contenção de movimentação. Às vezes as pessoas confundem e acham que é proibição de sair na rua. Nós não chegamos a isso ainda. Hoje o que nós pedimos é compreensão para sair o menos possível de casa, circular o menos possível, não aglomerar pessoas em espaços públicos, espaços privados, porque isso é cuidar da saúde de todos os habitantes do Maranhão. O governador Flávio Dino destacou que somente no mês de abril o Maranhão teve uma perda de receita em torno de 300 milhões de reais e que os prejuízos com a pandemia podem chegar a 1 bilhão e 500 milhões em todo o estado. O governador destacou também na entrevista a importância da aprovação do projeto de lei complementar de ajuda a estados e municípios para garantir a assistência aos doentes e ao combate ao novo coronavírus no estado. Na verdade, é um dever do governo federal garantir as condições de manutenção dos serviços públicos, serviços que são para todos e todas, inclusive para os integrantes do próprio governo federal. Apoio do estado para vários setores da economia. Nós propusemos e foi aprovada a dilação do prazo por 3 meses dos tributos para micro e pequenas empresas. Isso causa uma perda de arrecadação mensal para o governo da ordem de 20 milhões de reais, portanto uma ajuda bastante expressiva, além também do prazo do pagamento do IPVA. Nós vamos ter um impacto financeiro da crise do coronavírus que pode chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais no caso do governo do estado. Bolsonaro versus Mandetta. Essas declarações do ministro da Saúde derivaram de atitudes que o presidente da República adotou nos últimos dias. E o ministro da Saúde, naturalmente, se sente desautorizado, porque ele diz para a população fazer alguma coisa e o presidente da República é o primeiro a não cumprir as normas sanitárias. Politização do uso da cloroquina. Quem decide se o paciente vai tomar ou não, em primeiro lugar é o médico, o próprio paciente, se ele pode ser consultado, a sua família. Nós temos protocolos médicos para isso. Não é o governador ou o presidente da República que decide o tratamento médico. O papel do Maranhão nos comitês científicos. Eles decidem as questões científicas, profissionais, e quando é uma questão de política pública, sou eu que eventualmente arbitro, junto com o secretário de Saúde, Carlos Lula, com a secretária Carla Trindade. Muito bem, você ouviu aí o governador em entrevista à Rádio Difusora FM hoje pela manhã, reforçar a necessidade de se manter o isolamento social nesse momento em que a chamada curva de casos ainda continua crescendo. E olha só, muita gente procurou hoje pela manhã os centros de testagem para a Covid-19, isso aqui em São Luís. Até filas se formaram em frente aos postos, veja só.
A fila enorme se formou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Muita gente, sem saber, foi até o centro de testagem da Covid-19, ao lado do Viva da Beira-Mar, em São Luís. Agora, o posto passa a coletar exclusivamente material genético para a testagem de profissionais da saúde, segurança pública e parentes deste público-alvo. Quem explicou a alteração foi o secretário de Saúde. Com mais de 400 casos só na ilha de São Luís, eu passo a não ter mais necessidade de ter um centro voltado para isso. Pelo contrário, eu tenho que ampliar os locais onde pode ser coletado o teste, onde as pessoas podem procurar tratamento médico. De modo que eu vou ter 4 UPAs que vão ter agora atendimento voltado exclusivamente para o Covid, que é a UPA do Vinhais, a UPA do Bacanga, a UPA da Cidade Operária e a UPA do Araçagi. As 4 se voltam exclusivamente para esse cuidado, para a Covid, para pessoas com síndromes gripais, e o centro de testagem vira agora um centro exclusivo para profissionais da segurança pública e para profissionais de saúde, como preconizado pelo Ministério da Saúde. 4 unidades de pronto atendimento da região metropolitana, Araçagi, Vinhais, Cidade Operária e Itaquibacanga, passam a realizar o exame para o coronavírus. Sintoma leve, você permanece em casa. Sintoma moderado e grave, você procura a unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento, a equipe médica que vai fazer sua triagem e que vai fazer sua internação ou não, é quem vai dizer se você deve ou não deve fazer o teste, se você deve continuar tratamento em casa ou não. O importante agora é encontrarmos os moderados e os graves para eles não piorarem. A gente tem que fazer a vigilância dessas pessoas todos os dias. Momento delicado ainda, hein? Já daqui a pouco o novo decreto municipal pode reabrir comércio de Imperatriz ainda essa semana. E ainda, o programa Voucher da Beleza complementa a renda de profissionais atingidos pela crise mundial. De volta com o Jornal da Difusora e atualmente 22 municípios maranhenses já têm casos confirmados da Covid-19. Entre eles está a cidade de Caxias, que registrou nesse fim de semana os 2 primeiros casos. O boletim informa ainda outros números relacionados à pandemia. De acordo com o documento, 134 casos foram notificados à Vigilância Epidemiológica Municipal. 20 suspeitos estão em monitoramento, 8 aguardam resultados. 16 foram descartados por exames, 96 foram descartados por período de isolamento. Com a confirmação dos 2 casos do novo coronavírus em Caxias, a Prefeitura estendeu o prazo de isolamento social no município até o dia 20 de abril. Estabelecimentos comerciais considerados essenciais continuam funcionando. Entre eles, farmácias, mercados, supermercados, bancos e casas lotéricas. Nesses locais, é preciso observar os protocolos de segurança e orientações de órgãos de saúde. É necessário controlar a entrada de clientes e funcionários, manter a organização de filas e atendimentos. As pessoas devem manter distância segura entre si. Os estabelecimentos devem disponibilizar aos clientes e funcionários álcool em gel ou água e sabão para higienizar as mãos. Pessoas com sintomas de gripe não podem permanecer no interior dos estabelecimentos. Mas, em muitos locais, estas regras não estão sendo respeitadas e as pessoas continuam se aglomerando. Infelizmente, né, são vários exemplos, tanto no interior do estado quanto aqui mesmo na capital. E na cidade de Imperatriz, as normas de isolamento social seguem até quinta-feira, de acordo com o decreto municipal. A repórter Jaqueline Teixeira tem mais informações. Após o decreto do governo do estado acerca do funcionamento do comércio, foi realizada hoje uma reunião com o Conselho Empresarial de Imperatriz para avaliar a reabertura parcial do comércio local. Foi acordado até o momento que o comércio deve continuar fechado até o dia 16 de abril, obedecendo às normas do último decreto municipal. Assim, só podem funcionar os serviços essenciais, como, por exemplo, farmácias e supermercados, além do funcionamento de alguns setores que o município flexibilizou, como a indústria, construção civil e lojas de autopeças. Bares e restaurantes podem funcionar com atendimento delivery e drive-thru. De Imperatriz, Jaqueline Teixeira para o Jornal da Difusora.
Pois é, e muitos salões de beleza estão fechados ou tiveram que reduzir o número de atendimentos por conta da pandemia da Covid-19. Para tentar amenizar os impactos da crise, uma ação do governo do estado oferece um auxílio a profissionais do setor. 16 anos trabalhando como cabeleireira e esta é a primeira vez que a Vanusa tem que lidar com um salão vazio. O distanciamento social acabou trazendo muitos impactos para o negócio. Com tempo livre, ela acabou indo para a internet dar dicas de cuidados com os cabelos durante a pandemia. Como é que está sendo esse cuidado em casa? Então isso é muito importante. A nossa renda, que a gente ganha por produção, caiu demais. É uma coisa que eu nunca nem tinha visto na minha vida, a primeira vez, afetou tudo mesmo. A gente que trabalha assim e ganha por produção, não só eu como as outras profissionais estamos sentindo muito mesmo. Nesta última semana, a Janusa resolveu voltar a abrir as portas do salão, mas tomando todas as medidas de limpeza e distanciamento. Eu atendo uma por dia, aliás, dependendo do serviço, até 2. De manhã chega uma 9h30, aí dependendo do serviço, eu fico mais ou menos 1 hora, 2 horas no cabelo dela. Terminou, a cliente saiu, aí vamos higienizar o salão. Limpar, passar álcool já no corrimão. Assim como em muitos setores, a rotina nos salões de beleza também mudou bastante. Nesse aqui, por exemplo, que fazia o atendimento de, em média, 5 pessoas por dia, teve que reduzir essa demanda para apenas 2. Além da higienização aqui de todo o ambiente, os clientes, quando vêm até aqui, também precisam tomar alguns cuidados. A redução no trabalho e, consequentemente, na renda tem sido sentida por muitos profissionais da área da beleza. Desde os donos de salões até os contratados para auxiliar nos serviços têm sentido a crise. No Maranhão, uma medida de auxílio foi estabelecida pelo governo que deve adquirir 4.000 vouchers. Eles serão distribuídos igualitariamente entre os inscritos, e sendo que o limite máximo de 15 por profissional. E o profissional só pode se inscrever por uma categoria apenas. Se ela for manicure, mas também cabeleireira, ou ela se inscreve como cabeleireira ou se inscreve como manicure. E aí esse voucher ele será sorteado entre os servidores públicos do Estado no mês de outubro, no mês do servidor público profissional credenciado. Ele irá receber o valor do voucher agora, no início do mês de maio, pagamento, mas só irá prestar o serviço no local que ele indicou, que ele sugeriu, no mês de outubro. As inscrições para participar do programa serão somente até esta segunda-feira. Até o momento, mais de 120.000 pessoas já se inscreveram. Então a preocupação do governador Flávio Dino é cada vez mais, dentro do possível, claro, atender aquelas categorias, dar um auxílio, lógico, não dá infelizmente para remunerar todo o pagamento, substituir toda a renda, mas auxiliar dar uma ajuda para essas categorias que estão muito atingidas com esse problema da pandemia. Pois é, e só reforçando, ainda dá tempo para participar. Para se credenciar ao programa Voucher da Beleza, basta acessar o site mapa.ma.gov.br, mapa.ma.gov.br. E daqui a pouco, mais de 20 cidades do Maranhão já registraram casos do novo coronavírus, como você viu ainda há pouco. A gente vai voltar a falar sobre o assunto e também palavras de conforto e superação chegam a pacientes por meio de refeições. A gente volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora e a gente continua falando sobre a situação da Covid-19 aqui no Maranhão. Mais de 40 casos da doença foram confirmados de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. De 445 casos, 350 seguem em tratamento, isso seja no hospital ou em casa. Desse total, 51% dos pacientes continuam sendo mulheres. O número de mortes já chega, infelizmente, a 27 casos. A boa notícia é que 68 pessoas que foram infectadas já receberam alta. 2.269 seguem em análise e mais 2.000 casos foram descartados. Você vai ver agora um exemplo de ideias que fazem a diferença na difícil batalha contra o coronavírus dentro dos hospitais. A iniciativa de uma enfermeira do Hospital Universitário da UFMA, aqui em São Luís, leva mensagens de motivação a profissionais e pacientes. Veja na reportagem de Ciro Mineiro.
As mensagens são entregues aos pacientes a cada refeição. Mesmo isolado e sem receber visitas, através das frases motivadoras, quem está em tratamento se sente bem melhor com todo esse gesto de carinho. A ideia de fazer os cartões partiu da Conceição, que é enfermeira do Hospital Universitário e já domina a arte há algum tempo. As pessoas estão vivenciando momentos de incerteza, insegurança, né, e de solidão. Então, a gente pensou o que a gente pode fazer, né, como é que a gente poderia fazer para levar um pouco de alívio, né, para esses sentimentos. Os profissionais da saúde que estão lidando diretamente com pacientes internados aqui na unidade com diagnóstico confirmado para a Covid-19 também estão recebendo as mensagens motivadoras. Além de encorajá-los, a ação tem o objetivo de aliviar a tensão, o estresse causados por toda essa situação. A gente sabe que não está sendo fácil, né, para todos nós que somos profissionais que estamos trabalhando direto ou indiretamente, né, com essa epidemia, com essa pandemia, né. Eu queria dizer a todos os profissionais que nós lutaremos separados, mas nós venceremos juntos. Na área onde os pacientes estão internados, as mensagens já começam a surtir efeito. Quem recebe desde um seja forte e corajoso, ou um isso tudo vai passar, ou mesmo um acredite, seu trabalho faz toda a diferença, sente que o papel de cada um na luta contra a Covid-19 é fundamental. Todos os dias, quando a gente vem trabalhar, a gente sempre lembra da nossa família que está em casa e a gente tem que se resguardar por nós e por eles. Então, a gente tem sim um momento de tensão dobrado nesse momento de coronavírus. Então, essas mensagens, mesmo que sejam direcionadas aos pacientes, também contagiam a equipe, porque a gente acaba sendo mensageiro de alguma coisa muito boa. E isso faz a diferença, tanto para quem recebe quanto para quem dá. Para quem iniciou a ação unicamente na intenção de minimizar a dor e o sofrimento causados pela doença, sabe que nesse momento tão difícil, poder ajudar de alguma forma é o que mais vale a pena. Eu me sinto muito emocionada, né? Cada vez que eu estou escrevendo lá, por muitas vezes eu choro, né? Porque eu me coloco na situação, né, de quem está lá, né, longe dos seus familiares, longe da sua convivência, longe, né, do seu convívio, né? E aí, para mim, é de certa forma muito gratificante até, né? Que eu posso levar um pouquinho, né, de conforto. Eu acredito nisso. Legal, né? A gente parabeniza, claro, pela iniciativa e são ações assim que são fundamentais nesse momento tão difícil para todo mundo, especial para quem já está em um hospital, passando ou por uma situação mais delicada da doença, ou enfim, ou tendo que trabalhar todos os dias, expondo a própria saúde. Então, parabéns também a todos os profissionais da área da saúde, fundamentais mais uma vez nesse momento. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, nós temos uma novidade. Basta acessar o QR Code, essa imagem que está aparecendo aqui no nosso telão. Ela foi aparecendo durante toda a edição de hoje. Para isso, você aciona a câmera do seu smartphone, posiciona para a sua TV e ele vai abrir um código. Esse link vai encaminhar você diretamente para o nosso portal MA10. Abre bem rapidinho. E se você não conseguir de primeira, basta baixar o leitor de QR Code, isso na sua loja de aplicativo. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você. O Jornal da Difusora encerra com imagens ao vivo da Ponte Bandeira Tribuse aqui em São Luís. Até amanhã.